Bem, agora nós vamos ver um exemplo prático, né, do paracetamol comprimidos. Então, a determinação de peso, né, que solicita para essa formulação, dureza, friabilidade, tempo de desintegração, uniformidade de dose unitária e, finalmente, o teste de dissolução. Então, aqui ele preconiza o tampão fosfato como meio de solução num volume de 900 ml. Então, a aparelhagem, nesse caso, vai ser a pá, na rotação de 50 RPM e o tempo é de até 30 minutos. Então, após o teste, né, quando der os 30 minutos, a gente retira uma alíquota, uma amostra, e, se for o caso, faz as diluições, que a gente vai ver que vai precisar fazer diluições e medir a absorvância em 243 nanômetros, utilizando, né, o mesmo solvente do meio para zerar o aparelho. E aí a gente vai preparar uma solução padrão de paracetamol numa concentração de 0,00075 peso volume no mesmo solvente. Por quê? Porque é a sensibilidade do aparelho. Então, se eu utilizar uma solução mais concentrada, vai estourar a sensibilidade do espectrofotômetro. E aí a tolerância é de, no mínimo, 80% do paracetamol em até 30 minutos, né, de teste. Então, vamos lá. E aí, eu vou mostrar para vocês, né, a construção de um gráfico de perfil de solução de comprimidos de paracetamol de 750 miligramas. Então, o meio de solução é o tampão fosfato, que a gente viu, no pH de 5,8 e o volume é de 900 ml. Então, o que a gente tem que pensar? Quando todo o meu paracetamol estiver 100% dissolvido no meio, qual seria a concentração máxima, né, o 100% dele no meio de solução? Então, é só a gente fazer uma regrinha de 3. Então, 750 miligramas está para 900 ml de meio, assim como x miligramas vai estar para 1 ml. Então, nós temos uma concentração ali máxima de 0,833 miligramas de paracetamol por ml de meio quando todo o comprimido estiver dissolvido. Bem, e aí a gente prepara a solução padrão de paracetamol nessa concentração com o mesmo solvente. E aí a gente faz alguns planos, né, alguns cálculozinhos, né? Existem N maneiras de se preparar essa solução. Eu vou mostrar uma opção que é, por exemplo, pesar 150 miligramas, né, da substância química de referência e solubilizar em 200 ml de solvente. E aí, fazendo uma regrinha de 3, né, 150 está para 200, x miligramas está para 1. Então, nós vamos ter uma solução inicial de 0,75 miligramas por ml ou 0,00075 gramas por ml. Ainda não chegamos na concentração, porque aqui gramas por ml, mas não é equivalente ao peso-volume em percentual. Então, as unidades, elas têm que conversar. Tá? Então, essa solução inicial, por que eu não posso preparar direto? Porque às vezes aqui vai ser uma massa tão pequena, uma massa inferior, às vezes 5, 10 miligramas, que a gente prefere preparar uma solução um pouco mais concentrada, que a gente tenha maior precisão na medida, e depois fazer a diluição, tá? Já que isso daqui vai ser a nossa referência, então ela tem que ter a maior exatidão possível. Bem, e aí a gente fazendo uma regrinha de 3 para saber isso quanto é em percentual, ou seja, significa que nós temos 0,00075 gramas de paracetamol em 1 ml. E em 100 ml, para a gente jogar para o 100%, em 100 ml nós vamos ter 0,075 gramas de paracetamol em 100 ml. Então isso a gente já pode dizer que é 0,075%. Ainda não atingiu essa concentração. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos diluir. E vamos diluir utilizando que fator de diluição? Como é que eu vou saber isso? É simples, é só eu dividir a minha solução mais concentrada pelo valor alvo mais diluído. Aí eu vou ver quantas vezes eu preciso diluir minha solução. Então, a gente, né, já viu aqui que a gente tem uma solução de 0,075. Então, nós vamos fazer o seguinte: como proceder com a diluição? Dividir o meu valor da concentração atual pela concentração final. Então, aqui fazendo essa continha, eu vou precisar diluir 100 vezes. E diluir 100 vezes é muito fácil. É só, por exemplo, pegar 1 ml dessa solução e dissolver um balão de 100 ml. E aí a gente pode fazer isso, utilizar 1 ml dessa solução estoque e diluir num balão de 100. Pronto, aí nós vamos ter a nossa substância química de referência na concentração de 0,00075% peso-volume. Então, uma vez que a gente estabeleceu isso,
vamos para o teste, né, para o ensaio de solução. E aí nós vimos o seguinte, né, que quando liberar tudo, se liberar 100%, a gente vai ter essa concentração de paracetamol do comprimido lá no meio, tá? E aí eu preciso também botar as unidades para conversar. Também ficar lá em percentual, para ver se tem o mesmo número de casas decimais da solução padrão. Então, essa solução aqui, se a gente fizer a conversão percentual, ela vai dar o quê? A gente vai ter 0,0833 gramas em 100 ml, né, de solvente, ou seja, que equivale a 0,0833% de paracetamol, quando atingir 100%. Só que aí a gente vê que a nossa solução aqui anterior, eu preciso o quê? De 3 zeros, né? Então aqui ela ainda está muito concentrada. Então a gente também vai diluir 100 vezes essa solução do meio de solução. Então toda vez que eu retirar uma líquida do meio de solução, eu vou filtrar e vou diluir 100 vezes. Então o ideal aqui, para facilitar os experimentos, eu posso tirar 1 ml do meu meio de solução, já transferir ele, né, filtrando para um balão de 100 ml e completar um volume. Então facilita bastante. Então a gente está lembrando que a gente está diluindo para conseguir ler no espectrofotômetro, porque se eu colocar direto essa solução, eu não vou conseguir ler, ela vai estar com a concentração muito elevada, tá? Então aqui, né, fazendo as continhas, vamos dar um exemplo hipotético, né? Então vamos supor que aquela solução que nós preparamos, a 0,0075%, deu uma absorvância de 0,388. Então nós utilizamos aquela mesma fórmula, né? Aquela mesma fórmulazinha aqui, tá? Então aqui a gente vai diluir essa solução 100 vezes para que ela fique aqui, ó, nessas 3 casas decimais. Só que aqui, ao invés de ser gramas por ml, vai ser percentual peso-volume. Então, resgatando a nossa fórmula que a gente já vinha utilizando na espectrofotometria, então a gente vai ter a concentração do padrão, vezes a absorvância da amostra, vezes 100, dividido pela concentração teórica, né, essa aqui, né, minha concentração teórica do paracetamol, vezes a absorvância do padrão, tá? Então, fazendo, né, a continha, vamos supor que eu coletei em 5 minutos, eu tive essa absorvância em 10, em 20, em 30, em 40, 50 e 60. Então aqui estão todas as minhas absorvâncias. O que nós queremos saber? Quanto isso aqui representa de percentual de paracetamol liberado em cada tempo. Então fazendo aqui o dos 5 minutos, é só a gente substituir. Então a concentração do padrão nós temos, vezes a absorvância da amostra, que a gente leu lá quando tirou em 5 minutos, vezes 100, dividido pela concentração teórica da amostra, então isso aqui, quando a gente diluiu 100 vezes, vai ter esse valor, vezes a absorvância do padrão. Então a gente já leu a absorvância do padrão. Fazendo essa continha aqui, nós temos um percentual de 20,9%. Então, em 5 minutos, né, nós liberamos aqui 20,9%. Beleza. Aí a gente vai para o próximo tempo. Então agora é só ir substituindo o que, gente? Nós só precisamos substituir agora a absorvância de cada ponto da amostra, tá? Então a gente vai pegar esse valor aqui, tempo de 10 minutos, e colocar aqui na equação. Depois esse aqui do tempo de 20 minutos e colocar na equação. E aí a gente vai calculando aos poucos, tá? Então, colocando aqui esse segundo valor, que deu 0,185, nós vamos ter 42, né, 96%. Então, aqui nós temos o quanto de liberação? 42,96%. Indo aqui para 20 minutos, substituindo, nós vamos, já aqui em 20 minutos, ó, nesse exemplo, aqui nós já atingimos, né, a especificação do paracetamol. Então aqui nós já temos 85,68%. Em 30 minutos, né, a gente já obteve aqui 93,34%. Em 40 minutos, chegamos aqui em 95,20%, tá? Em 50 minutos,
Aí percebo que aqui a variação é muito pequena depois dos 30 minutos, ó, ela varia, a gente já atinge um platô ali de liberação, 96,36%, e a última, né, a última amostra a gente retirou com 1 hora, que aí a gente já teve aqui 97,52. Às vezes, gente, pode acontecer desse daqui dar menor, tá? Porque aí já é o erro mesmo, que chega aqui, ó, você vê que já não tem a variação significativa nesse percentual, né? E aqui a tabela, né, eu coloquei aqui, meu ficou todo borrado, mas aqui a gente tem, né? Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais bonitinho, tá? Então aqui a gente tem os percentuais, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai plotar um gráfico, né, para ver esse perfil de solução. Então aqui já viu que ele já atingiu a especificação. Qual é a especificação do paracetamol? Aqui em 30 minutos, ele tinha que ter no mínimo 80%. Então, aqui era no mínimo 80%. E nós tivemos já um valor de 93,34%. Então, aqui está aprovado. Eu vou mostrar para vocês a construção desse gráfico, tá? Então, vocês vão pegar esses valores, né, de tempo versus percentual de liberação, copia ele, vai no Excel, tá? E aí você vai aqui inserir, tá? Gráfico, né? Aqui no dispersão a gente já pega esse que tem a linhazinha e ele automaticamente já vai me dar o gráfico bonitinho. Ó, perceba que aqui ele chega já no platô, né? Chegou em 30 minutos, você não tem alteração significativa de liberação do princípio ativo. E aí a gente vem, né? Formatar o gráfico, colocar os eixos, né? Botar o título do gráfico. Aqui no eixo Y, colocar aquele Q, né? O percentual de liberação. No eixo X, tempo, né? Em minutos. Então, dá uma caprichada nesse gráfico. Tá? E aqui o gráficozinho mostrando, né, o perfil de solução aqui com título, então você pode colocar Q percentual, botar percentual de paracetamol liberado, e aqui no eixo X, né, o tempo em minutos, e a gente sinaliza aqui, né, que em 30 minutos ele conseguiu já liberar o mínimo, que é de 80%, né? Então aqui é a construção de um perfil, né, um gráfico de perfil de dissolução. Tá? Então, gente, na próxima aula eu vou falar um pouco para vocês sobre essa questão de desenvolvimento, né, desses métodos. Claro, a gente já pega o da farmacopeia para substâncias, né, medicamentos já conhecidos, mas e se eu tiver um medicamento novo, se eu tiver uma nova formulação, como é que eu estabeleço esses parâmetros? Né? Quais critérios que eu vou utilizar para escolher um meio, para escolher um aparato, se eu vou usar pá, se eu vou usar cesto, qual a rotação que eu vou utilizar, qual é o volume do meio que eu vou utilizar. Então isso a gente vai entrar um pouquinho mais na próxima aula.